Olá, trabalhadora e trabalhador do Brasil. Gilberto Martins na área para mais um vídeo. E agora nós vamos falar sobre vermes, especificamente um verme que está na política, eleito em 2022 pela primeira vez. Adivinha por qual estado? Exatamente, o estado de São Paulo. O verme em questão é o Paulo Bilinski, que foi eleito pela primeira vez em 2022 com 72.156 votos, ou seja, 0,30% dos votos válidos. Eu vou repetir: 0,30% dos votos válidos. Fique aí até o final, porque é muito importante a gente falar sobre vermes. Vermes da política e da biologia. Claro que eu quero, já no início do vídeo, pedir 1000 desculpas aos vermes da biologia que são de suma importância para a ciência. Não apenas como agentes causadores de doenças, como, por exemplo, os vermes parasitas, mas também por seus papéis cruciais nos ecossistemas, na pesquisa científica e, surpreendentemente, no desenvolvimento da saúde humana. Então, eu vou repetir. Nós vamos falar de um verme que não tem nada a ver e não tem nenhuma importância na política, na vida brasileira, que é o Paulo Bilinski. O verme da biologia, mesmo os parasitas, são muito, mas muito mais importantes. E tem muito mais serventia do que esse cara de São Paulo. Fique aí até o final. É importante para o nosso debate. Assista o vídeo todo, comente aqui embaixo, depois você pega o link e manda lá para as redes sociais desse grande verme. E o que é que me motivou a falar sobre esse cara neste vídeo? Porque é um ser desprezível, é um lixo da política brasileira, é um lixo humano. O que o Gilbert resolveu perder o tempo dele e o nosso com esse verme? Olha, gente, esse cara resolveu, numa entrevista, num podcast no dia de ontem, a atacar o estado do Maranhão. Atacou o estado do Maranhão, atacou o Gilbert. Eu sou do Maranhão, com muito, mas muito orgulho. Eu sou de Grajaú, do Maranhão, uma cidade do centro-sul do estado. Foi ali que eu nasci, foi ali que eu cresci, foi ali que eu conheci a honestidade, a coisa boa do Maranhão e do Nordeste e do Brasil. E esse cara, no dia de ontem, de forma covarde e irresponsável, atacou o estado do Maranhão e a gente resolveu fazer esse pequeno vídeo. É muito importante que a gente lembre de alguns detalhes importantes, para poder falar sobre o que disse esse verme. O estado do Maranhão, como todo o Nordeste, foi colonizado primeiramente por franceses, depois uma disputa com holandeses, e a partir de 1621, os portugueses passaram a dominar a região. Então, olha bem, 3 povos diferentes disputando o Maranhão e instalando ali uma espécie de administração que vem lá da Europa, então é de fora, que não conhecia absolutamente nada, que estava ali apenas para explorar. O Maranhão, como quase todo o Nordeste, quase todo o Brasil, foi, quase todo não, todo o Brasil foi colônia de exploração, de saques. Os europeus vieram para saquear o Maranhão. E com isso, explorar a mão de obra escrava, explorar a mão de obra indígena, explorar a mão de obra dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi só para isso, e saquear, e roubar as suas riquezas. Essa política durou mais de 5 séculos. E quando nós, na República, saímos desse saque, entraram vamos dizer assim, os sabújios, os representantes, aquela elite do Piniquim, que não tinha, nunca tiveram nenhum interesse pelo povo do Maranhão, pelo desenvolvimento do Estado. É tanto que na década de 50, 40 e pouco, o clã Sarney assumiu. O clã Sarney dominou o Maranhão por mais de 50 anos, passando de pai para filho. Se enriqueceram, criaram um patrimônio bilionário, tá certo? E o Maranhão na Idade Média. A esquerda, pela primeira vez, governou o Maranhão agora, tem muito pouco tempo, pela primeira vez, com o Flávio Dino. Flávio Dino, que foi juiz federal durante muitos anos, primeiro foi líder estudantil, no Maranhão e no Pernambuco, foi líder estudantil, depois foi eleito deputado federal pelo PCdoB, depois foi governador do Maranhão, foi juiz federal, deputado federal, foi governador do Maranhão, eleito senador e por aí vai. É um resumo da carreira política de Flávio Dino. Foi esse cara do PCdoB, que agora, aí depois entrou no PSB, mas um cara do PCdoB, então, da esquerda, é que conseguiu
é que conseguiu, de forma importante, fazer mudanças que ainda estão muito longe de mudanças estruturais para melhorar, para valer o estado do Maranhão, mas fez várias mudanças importantes. Vou citar uma delas. Foi com Flávio Dino que os professores e professoras do ensino básico, ensino fundamental e médio do estado do Maranhão todo passou a receber o 3º ou 4º salário do Brasil na época do Flávio Dino. Só isso já é uma espécie de revolução que foi feita por quem? Pela esquerda brasileira. Porque foi a direita brasileira que dirigiu o estado do Maranhão desde a época da colonização, entrando no Império, passando pela República. O estado do Maranhão foi governado uma única vez pela esquerda. Uma única vez. Então é fundamental falar isso, porque caras como esse verme chamado de Bilinski não conhece absolutamente nada do estado do Maranhão, não conhece nada do Nordeste. Aliás, ele não conhece nada nem da cidade dele. Esse verme passava a vida inteira, quando era policial, com a arma na mão, matando pessoas, se filmando e jogando nas redes sociais para ganhar esses 72 mil votos do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que elege muitos vermes. Pega aí a Carla Zambelli, prisioneira na Itália. Pega aí o Eduardo Bolsonaro, fujão e traidor da pátria nos Estados Unidos. Pega aí esse verme que falou mal do Maranhão, chamando o estado de bosta. É lá do estado de São Paulo. Você pode pegar a lista dos vermes da extrema-direita. São quase todos do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, vou repetir o que eu falei hoje de manhã, se servem desses vermes. Não o estado como povo, não o estado como estado, mas o estado de São Paulo como elite. A elite paulista, que é uma herança dos bandeirantes coloniais, que eram estupradores de mulheres, estupradores de indígenas, estupradores de escravas negras, os caras que caçavam e matavam pessoas no Brasil durante 4 séculos no período colonial e depois do imperial, foram os caras que fundaram o estado de São Paulo. E essa elite de São Paulo é herança desses caras. É tanto que tem homenagem para eles em todo lugar. Inclusive, a sede do governo é chamada de Palácio Bandeirantes. Essa elite do estado de São Paulo se serve desses vermes, como esse cara chamado Paulo Bilinski, neto de nazista, para poder, dentro da Câmara dos Deputados, criar confusão e votar em projetos para enriquecer ainda mais a elite de São Paulo. Não tenham dúvidas, vermes como esse Paulo Bilinski é parte do projeto da Faria Lima, é parte do projeto das elites de São Paulo, que são as elites mais perversas do planeta, segundo o linguista estadunidense Noam Chomsky, em livros, em escritos, em entrevistas que o cara deu. Desculpa a forma que eu estou falando hoje. Não é só por ser maranhense, não é só por ser nordestino, é por ser um cara democrata. E vivo lutando aqui nesse canal, em sala de aula, a minha vida toda, para a gente ficar livre desse tipo de político. É inaceitável, completamente absurdo a gente ter que conviver dentro do parlamento com um verme desse. O estado de São Paulo, quem votou esses 72 mil e poucos votos, precisa abrir a mente, precisa encontrar uma outra alternativa que não seja esse tipo de político. Porque esse tipo de cara não ajuda absolutamente a ninguém. Não ajuda São Paulo, não ajuda o Brasil, não ajuda nada. Pega o projeto. Eu vou mostrar para vocês que a maioria desses caras que ganharam voto, indo falar bobagens, indo falar violência das redes sociais, como esse Paulo Bilinski, nunca apresentaram projetos ou aprovaram qualquer projeto em 3 anos. Então eles não servem para nada. Aliás, servem. Eles estão ali para roubar o teu dinheiro. Pega as emendas PIX que esse cara pegou. Segundo o companheiro do PSOL, o Glauber, lá do Rio de Janeiro, que foi suspenso por causa desse tipo de gente, ele também recebeu emendas PIX. Cadê essa grana da emenda PIX que ele recebeu? Se eu não me engano, são quase, um pouco mais, um pouco menos, de 20 milhões de reais. Então não vale nada, só vale para gastar dinheiro público, que ninguém sabe onde ele está pondo. É para isso que ele serve. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui, para a gente ir para os finalmente, porque eu quero mostrar a palavra desse verme atacando o estado do Maranhão. Eu quero mostrar para você alguns pontos que são muito importantes para a gente debater esse tipo de verme. Primeiro, eu vou mostrar a matéria sobre o debate que aconteceu entre o Glauber Braga, Samia Bonfim, com 2 vermes, que é o Eduardo e esse cara, que é o Paulo Bilinski, que está lá na fórum. Eu mostrei nas nossas lives. Glauber Braga detona Eduardo Bolsonaro sobre prisão de seu pai. Está aqui, ó. Podcast 3 Irmãos promoveu um debate no sábado passado entre o deputado cassado e foragido dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, e o deputado federal Paulo Bilinski, os 2 de extrema-direita, contra os deputados federais Glauber Braga e Samia, os 2 do PSOL. Durante os debates, Eduardo Bolsonaro tentou defender o tratamento mais duro para bandidos, né? Eu não quero saber se bandido é levado para a delegacia de polícia, se ele foi bem tratado, se ele teve cafezinho e água fresca, não. É por isso que os números de homicídio no Brasil são altos, porque existe uma impunidade. O cara faz e acontece e não vai preso. A gente está aqui defendendo o óbvio. Aí o Glauber resolveu dar uma resposta. Eu quero saber o seguinte, Glauber, eu não quero saber se o bandido é levado para delegacia de polícia, se ele foi bem tratado, se ele teve cafezinho e água fresca, não. É por isso que os números de homicídio no Brasil são altos, porque existe uma impunidade. O cara faz e acontece e não é preso. A gente está aqui defendendo o óbvio.
bandido preso não delinque na sociedade. Sami Glauber, quarta pergunta. Eu também não estou preocupado se seu pai vai receber cafezinho ou cafuné na unidade prisional em que ele se encontra. Eu estou preocupado, sim, se uma audiência de custódia serve para que prisões ilegais sejam revistas, porque tem gente como vocês que não prima por fazer aquilo que seja correto. Tá vendo a porrada que recebeu? O cara é um multidelinquente, de uma família de criminosos. Ainda vem discutir segurança pública. Esse país realmente tem que mudar muita coisa. Caras que são bandidos discutindo segurança pública, um tema importantíssimo como esse para a sociedade brasileira. Eu vou mostrar outra porrada agora da Sâmia, né, durante o debate. Olha isso aqui. Aí a gente vai já para os finalmente para mostrar para vocês a matéria com o vídeo desse verme atacando o estado do Maranhão. Olha isso aqui. Tem claros sinais de violência psicológica. Ele chama mulheres de burra, ele grita com as mulheres, ele bate na mesa na hora de falar. Quando uma mulher fala, ele ironiza, ele coloca uma mulher contra a outra, e ele ainda faz da mulher dele um bibelô para defender as posições injustificáveis dele. Isso não é surpresa, porque ainda mais pelo histórico que ele tem, seja como um red pill nas redes sociais, ou seja um caso que envolve a Priscila. Por fim, não aceito o seu Big Mac, sabe por quê? Porque o dinheiro dele ou vai ser de orçamento secreto, de emenda Pix, ou vai vir do armário do Sóstenes, ou vai ser um dinheiro do Comando Vermelho e das milícias, que são os grupos com os quais eles têm relação. Nós aqui explicamos, sim, que é o ciclo único da polícia, que é o modelo que nós defendemos, que você não defende, que você é contrário. 78% dos trabalhadores da segurança pública são a favor da mudança do modelo sob o qual eles estão inseridos, porque eles ganham pouco, eles trabalham muito, eles estão expostos a diversas formas de violência, e aqui, e no estado de São Paulo, o secretário Derrite, que vocês tanto defendem, ao invés de ouvi-los, foi lá para Brasília relatar o PL antifacção para enfraquecer a Polícia Federal, para que ela não possa fazer investigações como a que identificou essa dinheirama no armário do Sóstenes, que identifica e pune deputados. Aí tem claros sinais de... Vocês perceberam, né? Esse moleque vagabundo. A polícia Militar de São Paulo, se fosse dirigida por pessoas sérias, deveria ter impedido e punido esse vagabundo de ter usado essa farda da PM. Você viu o que esse escroto fez? Ele colocou a esposa dele, né, na frente, ficou beijando ela. Imagina o desconforto dessa mulher para tentar tirar a atenção e, de alguma forma, atrapalhar a fala da Sâmia Bonfim. E não conseguiu, porque eles não conseguem. Eu vou mostrar um último vídeo desse debate, que eu já mostrei nas lives e em outro vídeo. Aí a gente vai para os finalmente. Não saia daí, por favor. Olha isso aqui. Nós indicamos, sim, suspeitas evidentes sobre o processo de apuração do homicídio em relação ao senhor Paulo Bilinski, que não fez o exame no período adequado na sua mão para fazer a verificação se ele foi autor de algum dos disparos. Isso não sou eu que estou falando. Tem vários especialistas que acompanharam o caso e podem dar versões bastante diferentes daquelas que foram dadas pelo delegado. E se quiser me processar, o faça, porque o que eu farei é indicar a exceção da verdade, chamando os melhores especialistas do Brasil para poderem estar apresentando a defesa. O senhor fica nervoso porque sabe o que fez no verão passado. Processa o Glauber para ele, durante a ação, colocar os peritos e peritas que não foram ouvidos. A família da ex-esposa dele, que ele foi denunciado, ou pelo menos foi denunciado, pelo menos a família denunciou, não acredita na versão dele. A versão é de feminicídio. Eu vou colocar para vocês duas coisas antes. Uma coisa, e depois a gente vai para o Maranhão. Vamos falar do Maranhão para fechar o vídeo. Vou mostrar o que eu prometi mostrar sobre a produtividade desses malandros dentro do Congresso. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o Sleep Giants. Né? Tá vendo aqui, ó? Deputegs. Sleep Giants Brasil. Deputegs. Dos 20 deputados com maior engajamento nas redes, metade não aprova projetos há 3 anos. Dentre os que possuem maior engajamento, 11 são da extrema-direita, 6 entre direita e centro e somente 3 da esquerda. Nessa lista, os deputados que não aprovaram um único projeto sequer foram André Fernandes, Carla Zambelli, delegado Palumbo, Eduardo Bolsonaro, Fábio Teruel, Gustavo Gaia, Guilherme Derrite, Mário Frias, Maurício Marcon e Sargento Farru. Então isso aqui você pode encontrar lá no Instagram do Sleep Giants Brasil, tá legal? Para você ver que não tem produtividade nenhuma. Eles são inúteis, completamente inúteis dentro do parlamento. É só para gastar dinheiro público. E o cara ainda vai dar uma entrevista atacando o estado do Maranhão. Eu vou mostrar um vídeo muito importante sobre o Maranhão atual. Por favor, preste atenção. O PIB, Produto Interno Bruto do Maranhão, que é a soma de todas as riquezas do estado, cresceu 4% no quarto trimestre de 2024.
O desempenho do Estado ficou acima da média nacional, que foi de 3,6%. Os dados são do estudo PIB trimestral do Maranhão, divulgado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o INESC. Quando a gente observa o que o Maranhão cresceu em 2024, a gente observa que o Maranhão cresceu, seguindo a sua trajetória, né, uma taxa de crescimento de 3,4%. O que isso representa? Isso representa um aumento do conjunto de bens e serviços que são produzidos aqui na nossa economia. A publicação traz uma análise detalhada do PIB anual e trimestral e avalia o desempenho das atividades produtivas do Estado, oferecendo uma visão ampla sobre a economia maranhense. O setor da indústria cresceu 17% no quarto semestre do ano passado e fechou o ano com um crescimento de 10,6%. Já o setor da agropecuária cresceu 2,7% e serviços registrou 2%. Vale destacar esse crescimento da indústria, que foi muito positivo esse ano. E isso só comprova as outras informações que nós temos, como, por exemplo, o índice de confiança do empresário industrial, que é feito pela FIEMA, que é muito positivo, acima da média do Nordeste do país, por exemplo. E isso é fruto dos investimentos que têm ocorrido aqui no estado do Maranhão. Deu para entender? O PIB do Maranhão, nesse momento, é um dos maiores do Brasil. Aí esse imbecil, se assistisse o nosso vídeo, ele poderia dizer: não, mas o Maranhão é governado pela direita. Verdade, pela direita, mas é uma direita aliada ao Lula. Segundo, grande parte dos investimentos que estão indo para o Nordeste e para o Maranhão está indo do governo federal, governo Lula. Terceiro, é o trabalhador, é a trabalhadora, que poderia ser colocado em primeiro nível, primeiro plano, né? Não é em terceiro. É o trabalhador e a trabalhadora, que é, na maioria, mulato, que é mulato não, ele é pardo, né? Vamos colocar assim, que é o pardo, que é o negro, que é a mulher, que é o lutador do Maranhão, a lutadora do Maranhão, que constroem aquele país. Então, nesse momento, o governo do Maranhão é de direita, não vou negar isso, mas é aliado do governo Lula, recebe uma grande quantidade de investimentos do governo federal e, de uma certa forma, quando ele assumiu, ele saiu, o Maranhão estava saindo de um governo bom, não estou dizendo que é ótimo, mas um governo bom, que era o governo do Flávio Dino. Então, tá aí um pouco do Maranhão. Agora eu vou mostrar para vocês, rapidamente, um vídeo em inteligência artificial explicando essa violência, falando essa violência desse verme. Aí eu mostro a matéria e terminamos o nosso vídeo. Por favor, preste atenção, tenha paciência de ir até o fim. Eu sei que ficou um pouco mais longo esse nosso vídeo, mas é importante falar e colocar dessa forma. É possível um deputado chamar um estado de p*** e ainda continuar a ter voto? Entre bolsonaristas, sim, é muito possível. Paulo Bilinski, o deputado quadrúpede, chamou dessa forma o estado do Maranhão. Compara Santa Catarina com o Maranhão. Compara. É o mesmo país. Dá pra comparar? Não dá, né? O Maranhão é uma bosta. E, além de chamar o Maranhão de p***, o rapaz, que usava 4 havaianas por vez, disse que a Bahia sempre foi de esquerda. A Bahia é um estado muito antigo e esse é o problema da violência da Bahia. Não, o problema da Bahia é que é um estado historicamente de esquerda. Ele nunca fez o salto cognitivo de dizer assim, porra, a esquerda só fode a gente mesmo, vamos fazer um salto à direita. Desde a proclamação da República, a Bahia teve 52 governadores. Se incluirmos o período colonial e o Império, o total chega a 158. Desses, apenas Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues podem ser considerados de esquerda. Portanto, apenas 3. A Bahia teve aproximadamente, segundo registros históricos acessíveis a qualquer pessoa, 155 governadores de direita. Aliás, essa realidade se repete com médias parecidas em absolutamente todos os estados do país. Só quadrúpedes não sabem disso. Nossa luta para desmascarar essa manada continua, mas só é possível com a sua ajuda. Siga e contribua com o Gabinete. Estamos fazendo um grande... Gabinete do Ócio. Eu vou colocar aqui na descrição para você acompanhar o Instagram, o canal do Gabinete do Ócio. Então tá aí, é o que a gente poderia oferecer para você. Eu quero terminar pedindo desculpas pela forma que eu falei, muito incisiva, e chamando esse parlamentar do PL de São Paulo de verme. E vou terminar pedindo novamente desculpas aos vermes da biologia, tanto os parasitas que provocam doenças, como os outros tipos de vermes. Eu não sou biólogo, quero pedir milhões de desculpas, porque eles são muito, infinitamente mais importantes do que caras como esse Paulo Bilinski, que é neto de nazista. Obrigado e até daqui a pouco.